أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoje nós vamos falar sobre as sunas mais fracas da oração. Como eu já disse para vocês, em matéria de suna nós temos três níveis de suna. Tem a chamada suna muakkada, ou suna confirmada, sobre a qual nós já falamos na nossa última aula, que são aquelas que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre praticou, e no caso da oração são aquelas que, quando nós as omitimos por algum motivo, nós devemos fazer prostrações de esquecimento ao final da oração, assunto sobre o qual ainda vamos falar. Depois da suna muakkada nós temos as sunas, simplesmente sunas, que são sunas mais fracas, que são recomendadas e pelas quais, por cujo cumprimento há recompensa, porém um grau abaixo das sunas muakkada. E abaixo ainda das sunas nós temos os mandubat, são atos recomendados da oração num grau mais baixo de recomendação. Assim dividiram os juristas os atos recomendados na oração. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre as sunas comuns ou sunas mais fracas da oração, tá bom? E voltando para a linha 116, né, que nós já vimos na aula passada, ele diz o seguinte: o juízo que se faz sobre as demais sunas é o de atos recomendados. Quer dizer, elas são, o que ele quis dizer aqui é que elas são tratadas como os mandubat. Embora existam aí 2 graus, né, de recomendação, no conjunto eles são tratados da mesma maneira, e essa maneira significa o seguinte: caso você omita ou esqueça alguma dessas sunas ou algum desses mandubats, você não deve ou não precisa fazer as prostrações de esquecimento no final da oração. Pois bem, vamos lá. Entre essas sunas mais fracas está o iqama. Estamos já na linha 117. O que é o iqama? Iqama é aquele chamado que a gente faz imediatamente antes da oração, dizendo que a oração vai começar naquele exato instante. Iqama significa estabelecimento, né? Então está estabelecida a oração, né? E você recitar o iqama é uma suna da oração, tá? Para quem reza sozinho e também quando se reza em grupo, tá? O iqama, ele é dito na escola Malik da seguinte maneira: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salati, Hayya ala falahi, Qad qamati salatu, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Então é assim que se faz o iqama na escola Malik, e é muito recomendado e encorajado que mesmo quando a pessoa vai rezar sozinha, ela faça esse iqama imediatamente antes de começar, estando já de pé, imediatamente antes de começar a sua oração. Pois bem, segunda suna, prostrar-se encostando no chão as mãos, os dedos dos pés e os joelhos. Então ele está falando aqui sobre a forma que deve ter a prostração. Quando nós nos prostramos, nós encostamos no chão 7 partes do corpo. Primeiro, é uma parte que é a testa e o nariz. Tudo isso aqui deve encostar no chão quando a gente se prostra. Depois as 2 mãos, os 2 joelhos e os 2 pés, os dedos dos pés especificamente, tá? Seguindo, linha 118. O seguidor deve permanecer em silêncio quando o imam recita em voz alta. Ou seja, nas orações onde a Fatiha e a Sura são recitadas em voz alta, o seguidor não deve recitar, nem em voz alta, nem em voz baixa. Pelo contrário, ele deve permanecer em silêncio, ouvindo a recitação do imam, tá? Ele deve também responder ao salam do imam e dar salam a quem estiver à sua esquerda, caso haja aí alguém. Veja, quando termina a oração e você é seguidor, o imam vai falar à sua frente: Assalamu alaikum, como vocês podem ver no nosso vídeo que a gente já fez sobre como rezar. Pois é, esse Assalamu alaikum, ele põe fim à oração, ele termina
ou ele encerra o estado de sacralização, né, que foi iniciado com a Takbiratul Ihram, com a takbir de sacralização com o qual se inicia a oração. Pois bem, quando o imam fala isso, o seguidor deve, em primeiro lugar, responder ao salam do imam, falando ele também assalamu alaikum, tá? Então é isso que ele está falando, responder ao salam do imam. E uma vez que o seguidor faça isso, a oração terminou para ele, tá? Mas ele deve também dar salam a quem estiver à sua esquerda, caso haja aí alguém. O que significa isso? Se você está rezando como seguidor e tem uma pessoa rezando à sua esquerda, depois de você fazer assalamu alaikum, respondendo ao salam do imam e encerrando a sua oração, você também vai falar assalamu alaikum para o lado esquerdo para responder ao salam da pessoa que estava rezando à sua esquerda e que também fez assalamu alaikum para o lado direito, tá bom? Então, o seguidor faz um salam respondendo ao imam e se tiver outra pessoa rezando à sua esquerda, outro salam virando para a esquerda. Continuando estas sunas. E lembrando, pessoal, que a gente está falando aqui de sunas. Então, quando a gente lê aqui deve fazer assim, deve fazer assado, tudo isso é a título recomendado e recomendado num grau menor, lembrando do que da Suna Mu'akkada, tá bom? Então aqui na linha 119, deve também prolongar um pouco a parada em cada posição para fazer-se presente na oração. A gente já viu, né, que um dos elementos obrigatórios da oração é que em cada posição a pessoa que ora, ela pare naquela posição. E esse parar, ele tem uma duração mínima. A duração mínima é até que o corpo dela, realmente os membros dela, os ossos dela, repousem naquela posição, tá? Ela não pode ficar de pé, assim, parar assim, meio segundo e daí já se prostrar ou já se inclinar, né? Não, ela precisa realmente esperar até que o corpo dela repouse naquela posição e isso é o tempo mínimo de parada, o qual é obrigatório. É uma suna da oração ela prolongar um pouco esse tempo mínimo. Então aí cada um sente, né, no seu corpo quando ele repousou e prolonga um pouco, né? Fazendo isso ele vai estar cumprindo um ato meritório, recomendado na oração e é um ato que concorre para a concentração e para a presença de coração dele na oração, como o próprio autor Ibn Ashir fala aqui, né? Deve também prolongar um pouco a parada em cada posição para fazer-se presente na oração. Essa presença em árabe chama-se hudur. Hudur, presença de coração na oração, tá? Quem não é seguidor, ou seja, quem é ou imam ou está rezando sozinho, deve usar um sutra, objeto ereto à sua frente, caso tenha medo de que alguém possa passar por ali. Essa é também uma suna. Quer dizer, se você está rezando sozinho, ou se você é o imam da oração, e tem gente passando na mesquita ou no lugar onde você está, né, você deve colocar um objeto à sua frente um pouquinho além da distância do lugar onde a sua cabeça vai se prostrar, né, onde você vai pôr a cabeça quando da prostração. Pois bem, esse objeto ele chama sutra. Tá? E ele tem por objetivo alertar as outras pessoas que não estão rezando para que elas não passem diretamente à sua frente. Por quê? Não porque a passagem delas vai invalidar o seu salá, a sua oração. Não. Mas porque ela pode, primeiro, desconcentrar você e, segundo, porque a pessoa passar na frente de quem está orando dentro do espaço que ela vai ocupar quando ela estiver prostrada, é um pecado para aquela pessoa. É um ato proibido que os outros devem evitar. Então, para alertá-los de que você está rezando e para evitar que eles cometam esse ato de passar à sua frente, você coloca à sua frente um objeto chamado sutra. Tá? Esse objeto tem algumas características, né, que se prescrevem para ele. Né? Em primeiro lugar, ele deve ser uma coisa pura, ou seja, ele não pode ser feito de um material impuro. Em segundo lugar, ele deve ser sólido. Então, assim, uma roupa ou coisa assim não faz às vezes de sutra. Em terceiro lugar, ele deve ser vertical, tá? Em quarto lugar, não pode ter nada
desenhado ou nenhuma figura, nenhuma imagem, tá? Então, assim, quando você vai nas mesquitas, por exemplo aqui no Marrocos, existem esses objetos, existem alguns deles que você pode pegar e colocar. Eles são, na verdade, assim, como se fosse uma coisinha assim de madeira, né? Vertical, sobre uma base também de madeira que para em pé. Agora, se você está em casa, se está em algum lugar e você não tem um objeto desses que você possa usar, uma coisa como uma cadeira, por exemplo, ela faz às vezes de um sutra, né? Ou outro objeto qualquer que seja sólido, tá? E que possa ficar na vertical, até mesmo uma mala ou uma mochila, ela pode de repente fazer às vezes de sutra, lembrando que o uso do sutra é também apenas recomendado, tá bom? Então vamos lá. Linha 120. Deve dizer o salam em voz alta. Então é uma suna que você diga o salam final da oração, assalamu alaikum, em voz alta, em voz audível, tá? Mesmo quando esteja rezando sozinho, tá bom? E deve usar as palavras habituais no tashahhud. E deve invocar bênçãos sobre Muhammad. Então tá, essas aqui são sunas importantes que a gente vai comentar um pouquinho. Então, primeiro, deve usar as palavras habituais no tashahhud. O que significa palavras habituais? Aquelas que foram transmitidas pelo Imam Malik, que Deus tenha misericórdia dele, num hadith famoso, né, e de altíssimo grau de confiabilidade, que nos chegou narrado por Omar ibn al-Khattab, que Deus esteja contente com ele, que foi um dos grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o segundo califa do Islã. Pois bem, nesse hadith, Omar, que Deus esteja contente com ele, transmite as palavras do tashahhud que nós, que seguimos a escola Malik, usamos, né? E é uma suna, né? Como estamos vendo aqui, é uma suna usar estas palavras e não outras, porque existem outras narrações, tá? Outros ahadith narrados aí, que dão palavras, talvez com pequenas variações, que o profeta sallallahu alaihi wasallam também usava. Para nós Maliks é uma suna, ou seja, recomendado usar essa aqui. Então eu vou recitar aqui para vocês, tá? E vai aparecer escrito aqui embaixo no vídeo, para vocês poderem saber como pronunciar essas palavras. Attahiyatu lillahi, zakiyatu lillahi, tayyibatu salawatu lillahi. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Esse aqui é então o tashahhud tal como é usado na escola Malik, tá bom? E aqui debaixo do vídeo a gente vai pôr também uma traduçãozinha dessas palavras. Lembrando que elas devem ser ditas em voz baixa, tá? E ele diz aqui também, deve invocar bênção sobre Muhammad. O que significa isso? No último tashahhud, o que é o último tashahhud? Se for a oração subh que você está fazendo, é o único tashahhud que você faz depois das 2 rakat do subh. Nas outras orações é aquele segundo tashahhud que você faz, tá? Depois do último tashahhud da oração, então também é uma suna invocar bênção sobre Muhammad. Invocar bênção sobre Muhammad se refere aqui de modo específico à chamada Salatul Ibrahimiyya, uma oração também ensinada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, na qual invocamos bênçãos sobre Nosso Senhor Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sobre Nosso Senhor Ibrahim alaihi salam, tá? E eu vou ler também aqui para vocês, recitar aqui para vocês a Salatul Ibrahimiyya e vai aparecer escrito aqui para vocês que vocês possam também ter uma transliteração aí na qual se basear, tá? Então vamos lá. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama salaita ala Sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Essa é a Salatul Ibrahimiyya, a oração de bênção sobre o profeta, Nosso Senhor, e que a paz esteja com ele, Nosso Senhor Ibrahim.
que também é meritório fazer ao final de toda oração obrigatória, depois do segundo tashahhud e antes do salam final. Por fim, na linha 121 nós temos o adhan, ou seja, o chamado à oração, é uma sunna para a congregação que vem para uma oração obrigatória, no tempo correto, e quer que outras pessoas se juntem a eles. Então, o adhan, ou seja, o chamado para a oração, ele é uma sunna, tá bom? E é uma sunna de modo específico quando existe uma congregação, ou seja, quando tem aí mais de uma pessoa rezando juntas e eles querem chamar outras pessoas para rezar com eles, tá? Ou mesmo quando existe aí uma congregação, tá? Se existe a congregação, já é sunna fazer o adhan, tá? E o adhan é um caso clássico daquilo que se chama sunna kifaya, ou seja, é uma sunna na qual, quando uma pessoa cumpre, as outras estão dispensadas de cumpri-la, tá? Ou seja, basta que uma pessoa, quando você tem um grupo, basta que uma pessoa faça o adhan e essa sunna está cumprida. Quando a gente faz o adhan, ele é feito antes do iqama, ele pode ser feito um pouco de tempo antes da oração, tá? Aí de 10, 15 minutos antes, para dar tempo de as pessoas fazerem o wudu e virem e se fazerem presentes para a oração. Pois bem, gente, essas então são as sunas, né, regulares ou sunas normais da oração, que não são as sunas confirmadas e nem simplesmente os mandubat, os atos recomendados num grau inferior de recomendação. Por essa aula é só. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.